somos o VetCast, né? Nós temos aqui a missão de trazer informações que os médicos veterinários precisam para o seu dia a dia. Aqui eu, Tiziana Pinto, junto com a doutora Luciana Pessoa, que é dermatologista, que é uma pessoa que defende bastante aqui a questão da manipulação veterinária no mercado, no VetCast. E aí, é um prazer enorme ter vocês como parceiros, como nossos apoiadores, né? Ter você como hoje, como representante aqui dessa questão que a gente está trazendo da desmistificação da manipulação veterinária. Então, para a gente começar, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, de como é essa paixão sua na veterinária, como você aplica hoje na manipulação. Bom, meu nome é Eliana, eu sou médica veterinária aqui da Drogavet Fortaleza, né? Então, eu presto assistência não só para os colegas veterinários, mas também para os tutores, para a equipe da própria farmácia, a recepção. Tem também o trabalho em conjunto, né? E bastante próximo com a farmacêutica também, com as farmacêuticas e também com as meninas da manipulação, certo? Eu me formei no meio do ano de 2024. Entrei no mundo da manipulação, né, ainda esse ano de 2025, e foi assim uma paixão nova que eu descobri, né, e que foi me conquistando e me encantando mais e mais. Tá? Eu também sou mãe de dois pets, o Tião e a Olha, Xuxa, já conhece, né, junto com meu esposo. E aí a gente faz esse trabalho contínuo, não só com o médico veterinário, mas também com o tutor, porque a conscientização da manipulação também vai muito para o lado do tutor, né? Que é da isso. facilidade da vida e da administração das medicações que consegue se ter quando o tratamento é prescrito. É interessante, doutora, a senhora falar, só, né, enfatizando aqui, eu não sou médica veterinária, tenho a honra de estar com vocês duas, médicas veterinárias, eu sou administradora, né, mas sou encantada por esse segmento de vocês, esse ramo. Aproveitar aqui para dar as boas-vindas à doutora Juliana Sato, nossa parceira de São Paulo, inclusive nossa próxima live é com ela, vai estar espetacular, vamos falar da saúde mental dentro do ambiente de trabalho, você já está todo mundo convidado. Doutora Iana, você estava falando aqui da consciência do tutor, né? E como Sim. administradora, a minha visão ela é mais holística, né? Eu vejo um todo. E assim, pensando muito bem, eu vejo como, né, já tendo tido muito avanço, mas ainda existe uma resistência de consciência do próprio médico veterinário, né, no fator de prescrever. Aí, assim, desculpa a minha ignorância, né, a falta da minha informação, mas a gente está aqui para desmistificar isso. Então, me corrija quando eu estiver errada, por favor. Mas me diz uma coisa, essa adesão, né, vou chamar assim para facilitar, a adesão do médico veterinário à farmácia de manipulação, ela ainda tem uma resistência, me coloca aqui em ordem para mim, que eu acho que todos esses são fatores, mas coloca em ordem para mim. A dificuldade da receita, ou não é nem dificuldade, pensar que é difícil, porque com certeza já tem uma praticidade mais rápida, né, da receita. Aí sim, a questão de explicar para o tutor como ela seria mais, mais prática, né, apesar de que o valor pode ser muitas vezes aí ter uma compensação dessa praticidade da adesão do animal mesmo, né, de um animal aceitar a manipulação, tá? Ou o próprio valor. O que é que ainda tem aí de resistência no mercado para isso? Em relação aos colegas veterinários, né, essa resistência, ela foi um pouco maior. Hoje em dia praticamente não tem. Se aqueles que ainda têm um certo, não é nem resistência, é como se fosse uma falta de segurança em prescrever os manipulados. A gente, né, as veterinárias aqui da Prefeitura de Fortaleza, prestam suporte para esses colegas, para eles se sentirem mais seguros, mais acolhidos, né, mais assistidos em fazer as prescrições, certo? Já para a Perfeito. parte do tutor, nós temos aí tutores que amam os manipulados. Hoje mesmo eu peguei uma tutora que ela falou, não como essas manipulações serem em líquido, porque o meu pet não gosta de cápsula, é muito difícil, ele morde, muito complicado. E a gente sim, vamos fazer
bem, nossa, que maravilha, então, por favor, faz o livro, já facilita muito a vida, né? E tem também um pouco de questão de valor, mas não é algo primordial nessa questão da manipulação, porque quando a gente fala, né, do conforto do tratamento, não só para o pet, mas também para o tutor, e de qualidade de ativos, né, o valor ele acaba não sendo tão importante, né, assim, Sim. quando se trata em relação a isso. Essa facilidade ao pet ele conseguir fazer o tratamento completo, né, que o médico veterinário prescreve. E a manipulação também, ela vai ajudar na questão de ser prescrito apenas o que é necessário, né? Não tem esse ponto de passar uma medicação que tem vários ativos ali, mas o paciente só iria precisar de um ativo, né? Ou então facilitar na hora de administração. A gente consegue fazer a associação de ativos em uma forma do farmacêutico só, o que já facilita a vida do documento. A gente sabe que os cachorrinhos eles são um pouquinho difíceis. A Drogovet, ela foi criada, né, pouco mais de 20 anos atrás com esse propósito, né? Para facilitar a vida dos tutores e também do PET. Né? Os donos da Drogovet, eles passaram por isso. O próprio cachorrinho deles, e aí eles tentaram procurar uma forma de facilitar essa vida. Que Então, bacana. essa questão de insegurança do médico veterinário é mais mesmo conhecer ainda o mundo, não conseguir achar que não consegue prescrever, né, ou de não conhecer como funciona, ou até mesmo de achar um pouco difícil, né? E essa questão do tutor, às vezes questão de valor, mas isso são coisas que a gente consegue retirar da equação quando a gente presta um suporte, a gente explica como funciona, quando a gente fala Perfeito. sobre o resultado que nós temos, né? A gente para o médico veterinário para o seu tutor, ou então, às vezes, a gente também, entendeu? Então, a gente consegue retirar essa demanda, né, com base nesses pontos. Interessante, Perfeito. interessante. Doutora Iana, eu sei que os veterinários hoje, eles começaram a enxergar a manipulação como uma via de retorno, uma via de assertibilidade. Tem mais veterinários que conseguem fazer prescrições de manipulações, né? A rotina veterinária que você exerce, você na sua carta de visita, você consegue fazer com que uma receita seja totalmente de manipulados ou ela sempre vem diversificada? A receita especificada, ela depende muito do perfil do médico veterinário, ou então só de manipulados, como também do próprio perfil, certo? Prefere, né, outros ativos. Nós temos produtores, como eu falei, que preferem bem mais o manipulado, tanto por conta do custo, que sai bem mais barato, né, como também da facilidade, certo? Como colega veterinário, a gente consegue observar mais essa diversificação dos manipulados quando o colega ele já é dono, né, de pet, da própria farmácia, e aí ele diversifica com os produtos que ele tem na farmácia dele e com os nossos manipulados, que é algo específico, ou então que ele já sabe, não, essa parte aqui eu vou manipular porque esse pet ele é um pouquinho mais complicado para Uhum. esse pet ele precisa de uma atenção a mais nisso daqui. Então, o manipulado vai conseguir suprir a necessidade desse pet, né? E tem médico veterinário que a receita dele é 100% manipulada, porque ele sabe da efetividade, ele sabe muito bem como, né, montar a receita em relação à demanda do pet, certo? Perfeito. Então, para os Maravilha. veterinários que fazem a receita cada é mais por essa questão de terem a própria farmácia, né, veterinária, e eles diversificam. Mas quando tem,
100% manipulado, aqueles que a gente consegue ter uma farmácia. Então, novamente, né, com o suporte, com a assistência, eles se sentem mais seguros, né, se sentem mais seguros, mais confiantes. A gente consegue passar o conhecimento, ter uma conversa, um bate-papo, né? E aí as prescrições elas começam a surgir. Os bons resultados eles também vêm, tá? É assim. Os bons Tice, também. eu tive o prazer de ir lá na Droga Vet. Olha. É surreal. Na verdade, você tinha que ter ido, mas os horários É, mudaram aí na não nossa bateram. cabeça. Foi. Mas se Deus quiser, a gente vai ter outra oportunidade. Eu também mesmo queria que você fosse para a gente fazer Quero. algo especial, porque realmente é necessário. E eu fiquei encantada. Eu, na verdade, eu nunca tinha entrado em uma farmácia de manipulação. Muito obrigada, Iana, doutor Haroldo, por terem me permitido fazer esse tour, né? E disse o que nós veterinários imaginamos dentro de uma cápsula, de um spray, de um shampoo. Na minha cabeça, você me conhece um pouco, na minha cabeça, eu fico só imaginando assim, ó. Tipo aquelas coisinhas de fada, sabe? Sim, só Aí, jogando. sabe? E lá eu tive o prazer de ver até uma farmacêutica, acho que é farmacêutica, né, Ana? Que fez o biscoito na minha frente, né? O biscoitinho, fez uma fórmula de shampoo, né? Fez, tive o prazer de provar alguns aditivos bons e outros não. E realmente a gente tem noção, principalmente eu que prescrevo muito, o que realmente a gente coloca, porque praticamente é o veterinário que está aí colocando na sua receita, cada Sim. ingrediente está formulando o seu comprimido, recheando ali o seu biscoito, entendeu? E é realmente com todo mundo paramentado, é, com critérios, tem farmacêuticos. Nossa, gente, é surreal. E eu É. parabenizo muito aos profissionais de lá. Bacana, muito bom. Olha, eu também, tá? Como administradora, doutoriana, eu conheço, né, e o que é que envolve, como não é fácil ter hoje uma empresa de manipulação, porque são muitas fiscalizações, muitas exigências. A gente não vai nem falar de imposto, eu ainda estou falando aqui das exigências de CITEI, né, que vocês são fiscalizados pelo CITEAGRO, tem que estar, cada veterinário tem que ter o seu registro atualizado ali no mapa, né, as receitas que são manipuladas com controlados são realmente altamente fiscalizadas. Então, entendendo de tudo isso, eu vejo como o trabalho de vocês é assim minucioso, né? E eu hoje vejo também como sendo altamente seguro, porque não tem outra opção. Tem que ser seguro, né? Então, assim, Exatamente. inclusive, diferente de farmácia de manipulação humana, né? Vou trazer aqui essa associação para trazer a completa diferença que eu vi recentemente, né? Eu sou totalmente adepta à manipulação aqui na minha casa, com meus pais, com os meus filhos, com os meus cachorros. Então, assim, eu tive numa manipulação humana e aí eu vi uma receita veterinária. E eu, o que é isso? Uma receita veterinária aqui, mas como assim, né? E aí, conversando até com um outro médico veterinário, que eu conhecia o médico veterinário, né? Eu vi aqui, ele vai saber, não vamos citar nome. Eu disse, olha, o teu cliente, ele foi na manipulação humana, ele não foi na veterinária. E isso mas pode até ser a mesma coisa. Eu disse, não, não é. Eu vou falar Não, agora como administradora. A pessoa que manipula, o farmacêutico que manipula, ele tem que entender a especificidade do animal para que ele possa exatamente. manipular. Eu estou errada, doutora? Eu agi errado? Eu acredito ainda que Peso, não, mas me diga aí. Não, não tá. Por quê? Porque quando a gente fala de laboratório veterinário, a gente está falando de ativos específicos para os animais, né? No Isso. geral. Aqui trabalhamos muito com os pets convencionais, que é cão e gato, mas também manipulamos para pets não convencionais, aves, roedores, peixe-bois, também manipulamos para equinos e outras espécies, certo? Mas aqui na Drogovet, 90% é cão e gato, tá? Então, assim,
Dipirona. Dipirona é um ativo que nós, seres humanos, utilizamos e que os pets também utilizam. Mas quando esse ativo sai de uma farmácia veterinária, ele dá a segurança de que o pet vai estar recebendo o que ele deve receber e é seguro para ele. E também o médico veterinário, ele vai estar seguro de que ele passou um ativo que saiu diretamente de uma farmácia veterinária, tá? Então, a Perfeito. gente tem que ter atenção em relação a isso. Aqui na DrogaVet, nós somos exclusivos veterinários. Então, receita humana não chega aqui, né? E nem receita veterinária que deveria vir para cá, a gente caminha para um laboratório humano, tá? São Perfeito. coisas completamente Perfeito. separadas. Então eu Você não pensei está certo. equivocada, você está certa. É uma segurança para o seu pet? Não, né? Porque muitas vezes o que acontece muito na rotina clínica, e agora eu vou falar como clínica, certo? Já peguei várias vezes paciente intoxicado por paracetamol. A gente sabe que é muito tóxico para os pets, né? Então, o tutor, ele não tem essa noção. Ele acha que o ser humano toma, o pet também pode tomar. Não é assim que funciona. Então, ativos que são assim, que o pet não pode nem chegar perto, a gente nem tem aqui na nossa farmácia, para não correr o risco de interação medicamentosa ou algo do tipo, certo? Perfeito. Perfeito. Doutora, a gente entende, assim, né, que existe todo esse por trás do médico que faz a receita do manipulado. Ele também tem que entender um pouquinho mais, tem que fazer esse esforço. Na verdade, ele já estudou, se preparou, muitas vezes é porque é mais cômodo passar ali o comercial mesmo, o princípio ativo do comercial. Aí eu vou dizer, médicos, doutores, isso é preguiça. Então, cadê o seu diferencial, por favor, né? Usem o diferencial de vocês, a inteligência. Mas, assim, depois que chega a receita para vocês, explica aí para a gente mais, para a gente entender como é o que, é que acontece ali por trás, ali depois do balcão, quando a receita chega, como é esse processo. Eu sou muito curiosa como administradora, né? Então, explica aí para a gente como é que isso procede. Pronto, quando a doutora Luciana ela veio aqui, né, eu até fiz questão de explicar para ela minuciosamente como isso acontece. E alguns colegas veterinários, né, na verdade, todos os colegas veterinários que são parceiros aqui da farmácia, eles já devem saber mais ou menos como que funciona. O cliente entra em contato com a farmácia, envia a foto da receita e solicita a manipulação. Se a receita estiver toda bonitinha, ok, perfeitinha, a gente faz o orçamento e manda para a farmácia, certo? Manda lá para o laboratório. Quando a receita ele chega no laboratório, né, as farmacêuticas elas vão conferir cada ativo e a dose de cada ativo de acordo com o peso do pet que está na receita. Então, o que a gente preza muito, né, pelos colegas veterinários, é que, doutor, sempre deixe o peso do pet atualizado, porque a gente faz a conferência, né? Medicação de controle especial, colocar no receituário de controle especial, porque, como você mesmo falou, a gente é fiscalizado e a gente não vende esses ativos sem o receituário de controle especial devidamente datado, devidamente assinado e devidamente correto, certo? Então, tem essa conferência na parte do laboratório. Estando tudo ok, segue para a manipulação e ele sai para a rota de entrega, mais ou menos aí 24 horas depois, né? Ou a depender, se for retirado, no mesmo dia, dependendo do horário em que você solicitar, tá? Mas se teve alguma alteração, se foi observado, né, alguma coisa, ou uma alteração na dose mais alta ou mais baixa, a nossa farmacêutica entra em contato com a gente, que são os médicos veterinários da farmácia, nós entramos em contato com o médico veterinário prescritor para confirmar, doutor, está correto? É isso mesmo? Porque a gente sabe que muitas vezes na correria de um atendimento ou outro, ou então no caos de um plantão, né, pode acontecer de digitar um número a mais, ou de não digitar, ou de colocar a dose da medicação errada, a posologia errada, né, o peso do pet errado. Então, a gente sempre faz essa conferência para que fique tudo certinho. Fez a conferência, o veterinário confirmou, corrigiu os juros, volta de novo para o laboratório e é manipulado da maneira correta. A doutora Luciana aí já recebeu mensagens minhas em relação a isso, né? Porque muitas vezes
a gente esquece de colocar. Mas tem Já levei um rolo de carão, viu? Já. Mas tem que ter a segurança de que dará certo, né? De que tudo vai funcionar muito bem. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar e é basicamente assim que funciona. E aí, durante o atendimento, a gente conversa com o cliente, qual a forma farmacêutica que o senhor deseja, qual o flavorizante, né, que é o sabor que a gente pode colocar. Ou então, quando fica em uma cápsula muito grande, olha, ficou em uma cápsula muito grande, nós temos essa forma e essa forma. Como podemos fazer? Então, a gente sempre vai conversando com o tutor e com o médico veterinário também. Caso alguma coisa ali não saia conforme, né, o planejado, ou então, caso fique um pouco mais difícil, a gente faz de tudo para Perfeito. facilitar a vida de todo mundo. Entendido, bacana, bacana. É um processo realmente que demanda essa comunicação, e a doutora Luciana sempre fala que essa comunicação entre o representante técnico e o médico veterinário é uma das grandes vantagens que vocês têm hoje. Sim, sim. Super bacana. Eu vejo aqui que Principalmente quando é ela. show espetacular. Eu vejo aqui que existe um grande gap ainda entre o que o médico ele prescreve e, lógico, o que o tutor realmente faz, né? Então, como é que a manipulação, ela diminui aí, doutor, essa distância? Como é que a gente pode auxiliar aqui os médicos veterinários a terem tanto essa segurança, como usar isso de uma forma, muitas vezes, até proativa, de fazer com que o cliente faça essa adesão à manipulação? A manipulação, como eu havia falado anteriormente, ela veio para facilitar a vida, né? Então, muitas vezes, a gente tem aí coisas que podem atrapalhar o corpo, que faz com que o tutor ele não queira fazer o tratamento do pet. Por exemplo, o pet não aceita comprimido. E aí, o que é que eu faço? Não pode partir o comprimido, não pode macerar o comprimido, e o pet tem que fazer o uso da medicação, né? Então, a manipulação ela já vem aí com outras formas farmacêuticas. Cápsula, xarope, suspensão, gel transdérmico, que vai facilitar a vida do tutor. E isso já é muito importante para ele não desistir do tratamento do pet. Outra questão também que eu falei é em relação ao valor, né? Na manipulação, como a gente consegue agregar, como a gente consegue passar especificamente o que o pet realmente vai precisar, esse valor ele fica mais enxuto. Então, a probabilidade do tutor aderir ao tratamento completo também é bem mais alta, né? E aí ele consegue fazer. Outro ponto também, outras formas farmacêuticas diferenciais para o uso tópico, por exemplo, levando aqui para a parte da dermatologia, né? Lenço umedecido, spray, mousse, talco. Então, a gente tem essas outras formas que vão facilitar também. E tudo é muito intuitivo para o tutor. Então, fica mais fácil, né? Tem a segurança de fazer o tratamento todo, né? E caso o tutor tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com o veterinário, ou até mesmo tem tutores que entram em contato conosco, né, para tirar alguma dúvida sobre como que coloca a dose da medicação ou algo do tipo, né? Então, a facilidade é o principal de fazer com que o tutor ele consiga aderir à manipulação e ao tratamento completo. Ainda quando eu estava com mais frequência, eu já tive vários tutores que chegavam para mim e falavam: não, doutora, estou fazendo, com certeza. Um simples ômega 3, tá? Estou dando, com certeza. E tal dia o tutor assumiu para mim que não estava dando ômega 3 porque era muito difícil a cápsula, eu ficava com cheiro de peixe muito forte, e aí ele não gostava muito. Aqui, o nosso ômega 3, ele sai em outras formas farmacêuticas. A gente tem flavorizante que vai conseguir disfarçar esse cheiro de peixe forte. Então, já é um diferencial também para que o tutor ele consiga, né, fazer ali a receita. Eu acho muito interessante, realmente, porque você consegue, com a manipulação, ver aí a questão do cheiro, do palato, né? Isso influencia bastante no animal, na aceitação. Muitas vezes, quando a gente dá só o medicamento, quando o animal sente o cheiro, ele já sai correndo. Eu tenho uma que é assim.
né? Então, assim, quando você puxa assim, pelo cheiro, ela já saía do desespero e a gente tinha que sair correndo atrás. Então, realmente O faz meu não toda a pode nem, diferença. o meu não pode nem sentir cheiro de álcool, ele sai correndo. Ele já entende que vem algo desagradável. É algo Tá, desagradável interessante. aí. Doutora, assim, Doutora, deixa eu te pode falar. perguntar uma coisa. O que é que hoje, no que você vê da manipulação e os nossos colegas, no momento atual, o que é que você diria e faria para que o médico veterinário aderisse, aquele que nunca fez a manipulação, aderisse à droga vet? Assistência. A assistência, assim, isso é algo que a gente dá muito, né, para os colegas veterinários, que é a assistência. Mas quando você consegue perceber que aquele vet ele tem interesse, o que ele precisa naquele momento é a assistência. A assistência, juntar. Sabe quando você está fazendo ali um trabalho em grupo, que várias pessoas pensando conseguem chegar em uma solução? É basicamente isso, né? Você vai mostrando. Então, hoje, na minha visão, o médico veterinário que não prescreve nada, começar a prescrever, né, passar ao lado, a assistência e o conhecimento é o mais importante. E isso é algo que a gente oferece, né, para o colega veterinário aqui na farmácia. Tá? E também, né, desmistificar que a manipulação é um bicho de sete cabeças, porque não é. Eu mesmo pensava que Né? era, mas não é, né? Desmistificar também que a manipulação ela é um bicho de sete cabeças, que é muito difícil, que não dá certo. Enfim, dá certo. Estamos aqui para prestar a assistência, né? E fazer com que esse VET consiga. Doutora Luciana era uma que se tornou nossa parceira há pouco tempo. Então, acho que a doutora Luciana pode dizer mais ou menos como foi que eu consegui, né? Eu até brinco, fisgar ela. Mas eu acredito que a assistência e eu conversar, e eu transmitir conhecimento, e ter essa conversa é muito importante, porque dá a segurança para ele. A assistência que você fala, é, é, eu consigo enxergá-la como profissionalismo, né? A dedicação, o conhecimento e a dedicação. Né? Porque eu acho que em qualquer carreira, em qualquer lugar que você vá trabalhar, se você não fizer com prazer, não adianta. Se você entrar em algo para fazer meia boca ou pela metade, é em vão. Então, assim, particularmente, ela não é fazendo comparações. A Tice me conhece, eu sou muito clara nas minhas coisas. Eu, eu tenho prazer hoje de trabalhar com a DrogaVet, tanto como parceira do VetCast, quanto parceira de manipulação, porque eu confio. Ela me traz confiança, ela me dá esse retorno de veterinário para veterinário, aonde me explicam, e agora mais ainda, onde eu fui ver que realmente tudo que eu passo vai direitinho e tem por detrás toda, além da tecnologia, porque se busca colocar tudo de melhor dentro de uma cápsula, e aquilo ali a gente sabe que é um aditivo de qualidade. Não adianta a gente passar uma receita com tudo isso aqui, aí vai para a um outro laboratório. Não estou colocando nomes de laboratório aqui, mas que a gente não conheça a eficácia e nem conheça a clareza da empresa, né? Então vale a dica também não só para os veterinários, mas para os tutores, Perfeito. que têm a ideia de que realmente vocês estão trabalhando com uma empresa de qualidade. Bacana. Muito bom.
É isso mesmo. E, doutora, eu sempre vejo assim, como administradora, eu vejo que agora, para 2026, né, não é só o que a gente deseja, a melhora, o crescimento para todos nós, de evolução tanto profissional como pessoal, mas eu vejo assim que o nosso mercado, né, principalmente agora que nós tivemos uma adesão aí de duas grandes empresas que trabalham comercialmente com os medicamentos alopáticos, é, de uma forma como da forma administrativa, né, nós temos a manipulação como uma forma de crescimento hoje dentro da clínica veterinária, tá? Então, eu desejo que vocês aproveitem essa oportunidade, eu vejo como sendo uma grande oportunidade. O benefício maior vai ser para os nossos animais, eu não tenho Com sombra de certeza. dúvida. Vai ser para nós tutores, né? Porque eu tenho uma, como eu falei, a minha cachorra, ela foge, né? E ela é grandona, nós temos cachorros aqui forte grande. A gente tem que botar ela embaixo da perna, segurar, cada um segura uma perna para poder dar um comprimido. É uma coisa muito complicada, né? Isso Então, isso vai gera fazer. pet também, né? Isso faz com que o pet, Lógico, próxima aplicação, já sabe o que está acontecendo, não queira de jeito nenhum. Então, nem e o trauma no tutor e na família todinha, viu? Porque quando chega aquela hora que o despertador desperta, já sai todo mundo. Ai, eu não acredito, de novo, né? Eu tenho meus filhos, de novo, vai ser aquela confusão. Até os gatos já saem de perto, porque já sabem que vai ser uma confusão na hora de dar o comprimido. Então, assim, eu vejo como sendo, né, para 2026, uma grande oportunidade. Quem estiver aqui assistindo, quem for assistir a gravação, gente, está lá no Vetcast, canal no YouTube, né? Vai ficar gravado. Nós trabalhamos muito aqui com a minha parte funcional, na parte de gestão. É um campo onde as clínicas podem fazer essa adesão em uma grande parceria. Eu já percebi, a gente está aqui com 3 meses de apoio de vocês, que a Drogavet trabalha muito forte com parceria. Essa é a minha missão de vida pessoal, né? Trabalhar com parcerias. Eu gosto muito disso e gosto de engrandecer isso. Então, isso eu vejo isso no mercado como estando acontecendo esse movimento para uma grande oportunidade para o mercado de manipulação, não só para quem está lá na ponta, como vocês, Drogavet, mas também como para as clínicas, que têm esse suporte que vocês dão, que podem confiar, uma empresa que já está há mais de 20 anos no mercado. Tá? Então, eu vejo como 2026 aí, para desejo, inclusive, né, para vocês e Ana, doutor Haroldo, que está aí à frente da Drogavet, que aproveitem essa oportunidade, os médicos veterinários, que entendam como, de fato, isso pode facilitar não só a vida do médico, principalmente do animal, por tratar ele como um ser único, que é isso que ele é, né? Como principalmente para a clínica, falando aqui numa questão comercial, numa questão lógica, porque isso é uma questão de lógica, vai ser altamente beneficiado, tá? Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Desejamos ter outros momentos com você como médica veterinária também, tá? Não só aqui falando da manipulação, mas também como médica veterinária. Tá bom? Obrigada sempre pelo apoio. De estar aqui, bater esse papo rápido aqui com vocês. É um prazer muito grande levar, né, o nome da manipulação para os colegas e para os tutores também. Né? Assim, a gente que está aqui e trabalha nos bastidores, vê, né, os pacientes melhorando. De vez em quando recebemos uma mensagem: olha, muito obrigada, vocês são maravilhosos. Ou então, quando recebemos também o feedback do próprio médico veterinário, falando, né, dos nossos ativos, da qualidade da assistência, isso é muito gratificante, né? Porque é exatamente o que a gente faz. É exatamente esse o nosso propósito, né? Fazer com que a saúde e o bem-estar do pet e do tutor sejam sempre ali pares e que tudo vai funcionar e vai ficar tudo certo. Tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que a gente possa ter na parceria. Feliz 2026 para vocês também. Obrigada por esse ano maravilhoso, Ana. Obrigada, tá? Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, Lu. Tchau, Ana.